Olá, querido e amado povo de Deus, salve Maria Santíssima, eu sou o missionário Daniel Silveira. Querido povo de Deus, nós sabemos da realidade que está acontecendo dentro da Igreja Católica, o que aconteceu nos últimos dias, referente a Pachamama, toda aquela situação do Sínodo da Amazônia, e existem algumas pessoas pegando carona nisso para atacar a Santa Igreja, dizendo que agora está sendo revelado a verdadeira face da Igreja Católica sobre a questão da idolatria. É muito bom deixar claro aqui que a verdadeira doutrina da Igreja Católica, ela não está de acordo com aquilo que aconteceu no Sínodo da Amazônia. E eu falo isso com muita propriedade argumentativa, porque no Catecismo da Igreja Católica deixa bem claro que nós não devemos cultuar imagens pagãs, nós não devemos prestar culto a falsas divindades. Nós sabemos muito bem, meus irmãos, de todas as passagens bíblicas que condena a idolatria. Nós sabemos também que o Catecismo da Igreja Católica, ele condena a idolatria e condena de forma muito clara, de forma muito direta. A atitude do Papa Francisco, ela foi errada. A atitude dos cardeais e dos bispos foi uma atitude errada. E essa conclusão não é minha. Essa conclusão é da doutrina da Igreja. E não é somente eu que está se posicionando, certo? Referente a isso, muitos pregadores e muito mais do que isso, muito mais do que pregadores leigos, certo? Existem cardeais, por exemplo, o cardeal Burke, chegou a dizer que isso foi um absurdo, isso foi idolatria, e a doutrina da Igreja não está de acordo com isso que aconteceu. A grande prova disso está lá no Catecismo da Igreja, no número 2112, onde vai dizer assim: o primeiro mandamento condena o politeísmo. Veja, a doutrina da Igreja deixa bem claro aqui que o primeiro mandamento condena o politeísmo. Ele continua dizendo assim: exige que o homem não acredite em outros deuses afora Deus, que não venere outras divindades afora a única. Veja, nós católicos temos aqui no Catecismo da Igreja, certo? Uma doutrina que condena o politeísmo. Então, se um papa, ou um bispo, ou um padre, ou seja lá quem for, cultuar uma falsa divindade, certo? O erro está sendo propriamente dele, não está sendo da Igreja. Por quê? Porque a doutrina da Igreja ela é muito clara referente a isso. E eu estou colocando aqui diante de vocês a argumentação do Catecismo da Igreja Católica condenando isso. Nós tivemos cardeais se posicionando, dizendo que essa expressão Mãe Terra é uma expressão pagã. E aquela imagem, ela é uma imagem pagã. E pode ter certeza que os verdadeiros católicos, eles estão contra tudo aquilo que aconteceu, certo? Aquilo não está em conformidade com a doutrina da Igreja. Então, os protestantes que estão dizendo que está vendo aí como a Igreja Católica é idólatra, estão agora adorando aí uma imagem pagã. Ora, a doutrina da Igreja Católica deixa claro que aquilo não é certo. Vamos pensar da seguinte maneira: já que existem protestantes que atacaram a Igreja com essa argumentação, ô protestante, quer dizer que se um pastor matar uma pessoa por pura perversidade, crueldade, quer dizer que isso é culpa da Bíblia? Ora, se você está culpando a Igreja por causa do erro de um papa, ou de um bispo, ou de um padre, você terá que culpar também a Bíblia pelo erro dos pastores. Da mesma forma que você não pode culpar a Bíblia Sagrada por causa de uma atrocidade, de uma monstruosidade, de um erro de um pastor, assim também você não pode culpar a Igreja se você tiver presenciado um erro no Papa, nos bispos e nos padres, ou seja lá em quem for. Nós temos que ir na doutrina da Igreja, e a doutrina deixa bem claro que nós não podemos cultuar
outras divindades. Nós não podemos prestar culto, nós não podemos aceitar a idolatria. Nós só podemos adorar a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A honra que nós damos aos santos não se trata de idolatria, certo? Que isso fique bem claro. Que isso fique bem claro. O Catecismo da Igreja Católica também diz, no número 2113, dando continuidade na argumentação, diz assim: a idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Ela é uma tentação constante da fé. Consiste em divinizar o que não é Deus. Certo? Aqui está claro na doutrina da igreja que nós não podemos concordar com isso. Agora, não é porque o Papa fez, ou o bispo, ou o padre, ou o missionário, ou o pregador, seja lá quem for, que você vai ter que culpar a igreja de erro por causa que um errou, não. Assim também, como se um pastor matar alguém por perversidade, chegar a cometer um crime, você não pode culpar a Sagrada Escritura por causa do erro daquela determinada pessoa. O Catecismo, nesse número 2113, continua dizendo assim: existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura em lugar de Deus, quer se trate de deuses ou de demônios, por exemplo, o satanismo, do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do Estado, do dinheiro e etc. Veja, nós não podemos de forma alguma adorar Satanás, adorar falsas divindades, adorar imagens. E o católico verdadeiro, ele sabe disso e ele não comete o pecado da idolatria. Por quê? Porque nós precisamos entender que nós só adoramos quando colocamos acima de tudo. Ou quando colocamos algo ou alguém no lugar de Deus. Nós não colocamos os santos no lugar de Deus. Ah, mas isso aí que aconteceu lá no Vaticano, uma imagem pagã tendo procissão, prestaram culto a uma imagem pagã. O catecismo da Igreja Católica não concorda com isso que o Papa fez, que alguns cardeais e bispos fizeram, padres que aceitaram tudo aquilo. A doutrina da igreja não aceita. E nós católicos não aceitamos aquela situação. Então, parem de ter desonestidade em dizer que nós somos idólatras, sem sermos. Nós precisamos deixar isso claro. A doutrina da igreja condena o politeísmo. Isso você pode pegar o Catecismo da Igreja Católica, do 2112 até o 2113, 2114, vai falar claramente que a igreja não concorda com a idolatria. A igreja não é de acordo a colocar lá a mãe terra, né, como eles dizem, a Pachamama ali, e acontecer ali um prestar culto. Nós não aceitamos isso. Só quem pode ser adorado é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e mais ninguém. E nós católicos temos consciência disso. O amor que temos a Nossa Senhora, que é a Mãe de Deus, Nossa Senhora, os santos, é um amor que não adora. Nós não adoramos. Nós adoramos somente a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, se lá no Vaticano teve isso aí, cara, não diminui o nosso amor pela Igreja Católica, não. Porque nós sabemos muito bem que aquilo foi errado. E nós precisamos entender que a infalibilidade papal, ela acontece quando o mesmo se utiliza do seu poder para se expressar em ex-cátedra, quando o mesmo se utiliza da sua autoridade pontifícia para poder decretar algo, e quando um papa ele tem uma atitude errada, que contradiz aquilo que a igreja já estabeleceu, aquilo que os 3 pilares da nossa fé estabeleceu, esse papa não deve ser seguido.
Como disse Pio IX, se um futuro Papa vos ensinar algo de errado, não o sigam. Então aquilo que aconteceu no Sínodo da Amazônia foi um erro gravíssimo. Gravíssimo. E os verdadeiros católicos sabem disso, porque está aqui na doutrina da Igreja Católica, está na Sagrada Escritura, e nós acreditamos firmemente aqui nos 3 pilares da nossa fé. Peço a todos vocês, rezem pelos bispos, pelos padres, rezem, porque o combate é muito grande e tem muito herege se aproveitando desta situação para atacar mais ainda a igreja. Isso aqui é um alerta também aos bispos, aos padres que estão sendo omissos a toda essa situação, e muitos até cúmplices disso tudo. Tá vendo no que dá? Tá aí os protestantes atacando mais ainda a igreja por causa dessas barbaridades, dessas monstruosidades. E a doutrina da igreja está contra o que aconteceu no Sínodo da Amazônia. E eu desafio qualquer um que diga que eu esteja errado, eu desafio para um debate. Por que não aceita? Porque sabem muito bem que o catecismo da Igreja Católica não está de acordo com esse negócio de cultuar a Mãe Terra. Para poder evangelizar o índio. Quer dizer que agora, para me resgatar um maconheiro, eu tenho que fumar maconha com ele? Lógico que não. Então essa argumentação é podre. Essa argumentação não presta. Certo? Essa história de dizer que aquilo tudo foi para evangelizar o índio. Quer dizer que para me evangelizar um maconheiro, eu tenho que fumar maconha com ele? Tá errado. Tá errado. E a doutrina da igreja não está de acordo com isso.